Os judeus comemoravam 4 grandes festas: Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos e a festa da dedicação. A festa da dedicação geralmente ocorria no dia 25 de dezembro. E Jesus participava, desde quando começou sua vida pública, de todas as festas em Jerusalém. Mas a festa da dedicação também ocorria não apenas na cidade de Jerusalém, mas em outras cidades da Judéia. E Jesus, naquele mês de dezembro, mês de inverno, os evangelistas dizem inverno, é a maior prova de que Jesus não nasceu em dezembro. Porque no mês de inverno, no período de inverno, os pastores não saem e ficam pelos campos com suas ovelhas. E as grutas, onde as ovelhas ficavam resguardadas, protegidas, estavam vazias. E por isso uma delas abrigou a família real espiritual, José, Maria e o futuro menino Jesus. Então é evidente que era um período de verão, a data real. Mas parece que esse período de dezembro é um período especial mesmo. É um período especial porque os romanos comemoravam, era o período que eles comemoravam a deusa Diana, e também os judeus comemoravam suas festas, inclusive a festa da dedicação. Então Jesus, naquele dia, naquela época, ele estava no templo de Jerusalém, num átrio ou pórtico chamado Pórtico de Salomão, uma espécie de alpendre. E ele estava no Pórtico de Salomão, na parte oeste do templo, que não recebia o vento frio que vinha do deserto de Judá. Então Jesus estava por ali. Quando alguns judeus, representantes dos líderes religiosos da época, é bom lembrarmos que Jesus foi muito amado, muito querido e admirado por mais de 90% do povo judeu. O julgamento de Jesus ocorreu às 6 horas da manhã. O povo não havia ainda acordado, despertado. Foi um julgamento ali entre pessoas do Sinédrio, entre gente que tinha interesse de não aprovar a natureza missionária, messiânica do Cristo. Então ali foi um julgamento, mais do que um julgamento, uma espécie de assassinato. Organizado, direcionado, regulado por aqueles líderes da Judéia, líderes religiosos da Judéia. Então Jesus, ele foi amado, foi querido. Me lembra muito Dom Pedro II, que era muito amado pelo povo brasileiro, e os organizadores da República chegaram até ele e disseram: Majestade, o povo está revoltado, só tem que ir embora. E o homem saiu daqui, do Brasil, meia-noite no navio, porque se fosse durante o dia, o povo brasileiro não ia aceitar, porque ele era muito querido, muito amado. Um dos maiores brasileiros de todos os tempos, e ele era brasileiro. Dom Pedro II era um homem de muitas virtudes. Então isso me lembra alguns casos da história de pessoas amadas pelo povo e perseguidas por líderes que não gostavam dessas lideranças populares. Então, Jesus estava ali e o povo aguardava. Por onde ele passava, multidões o acompanhavam. E ali tinha um grupo querendo flagrar o mestre em algum tipo de blasfêmia, querendo que ele dissesse naquela festa que ele era o Messias.
E ele, percebendo, evitava, Jesus não gostava de polêmica, querendo evitar qualquer transtorno, ele disse: mas eu já falei, e as minhas obras testificam do que eu sou. Mas aí ele avançou: e eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, causou uma revolta naqueles homens. Pegaram até pedras para amedrontá-lo, porque eles não podiam apedrejar ninguém. Havia um decreto romano que dizia que ninguém poderia apedrejar, ninguém poderia condenar alguém à morte, a não ser por decreto imperial. Mas era mais para amedrontar. E depois que continuou-se a conversa, ainda queriam prendê-lo, mas ele conseguiu escapar daquela prisão. E saiu dali, de Jerusalém, do templo de Jerusalém. E para onde ele foi, depois desse episódio constrangedor? Segundo os evangelistas, ele foi para o outro lado do Jordão, onde Jesus foi batizado por João Batista, e onde João começou sua missão, a missão de renovar a fé, a esperança, por meio de um batismo simbólico junto às águas do Jordão. Ele foi para lá, e as multidões seguiam-no, e lá ele curou muitas pessoas. Não foram centenas de curas, foram milhões de curas que Jesus operou. E não foi à toa que João, o evangelista, disse: se fosse narrar tudo o que ele fez, o mundo não caberia de livros. Isso não é apenas uma figura simbólica, uma linguagem de elogio, é uma realidade. Aí vem a pergunta, aí encaixa o Natal: por que Jesus foi para o outro lado, nas fronteiras da Judéia, para o outro lado do Jordão? Por que ele buscou, depois daquele constrangimento, ameaçado de apedrejamento, tentaram prendê-lo, foi para as águas do Jordão? Nós estudamos muito sobre a natureza divina do nosso Mestre, mas precisamos entender a natureza humana de Jesus. Jesus tinha o seu lado humano, crível, perfeitamente organizado, lógico. Diante do seu julgamento mais tarde, ele dialogou no interrogatório com Pilatos. Ele conversou com Pilatos. E Pilatos, que estava em desentendimento com o rei Herodes, porque disputavam poder, Pilatos era o governador, o procurador, o representante de César, e Herodes era o legítimo rei, Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar as crianças até 2 anos de idade, querendo evitar o crescimento do futuro rei de Israel. E diante de Herodes, Jesus não falou alguma coisa, nada, absolutamente nada. Porque Herodes havia mandado decapitar João Batista. Herodes havia ameaçado. Nessa mesma região, ele recebeu um comunicado de Herodes, que não era para ele ficar operando curas por ali. E aí ele disse: diga para essa raposa que eu vou continuar a fazer o que eu tenho que fazer. Talvez seja o único palavrão que o mestre disse assim, essa raposa. Hoje chamar uma pessoa de raposa é um elogio, né? Olha, ele é uma raposa. E se for raposa velha, aí que é mais elogio ainda. Raposa, águia de Aia, o leão, águia de Roma. Engraçado que esses animais passam uma imagem de muita coragem, mas não se vai chamar alguém de vaca. A reação não é a mesma. A vaca, tão deusa da Índia, tão interessante, chamar uma pessoa de vaca, vai para a delegacia, injúria. Mas se chamar de águia, leão,
tigresa, gato, gata, aí o negócio é, né? Quanto mais agressivo, quanto mais, né? Agora chamar de vaca, galinha, tudo que nos alimenta, não vai causar uma boa impressão. Então Jesus chamou Herodes de raposa. Diga para essa raposa que eu vou continuar falando. Reação humana do mestre. Entrou mudo e saiu calado. Não disse nada diante de Herodes. Mas com Pilatos ele conversou. E observemos que Herodes fez uma pergunta muito importante a ele. O que é a verdade? Uma pergunta profunda, filosófica. E Jesus nada respondeu. Não queria conversa com aquele homem. Mas conversou com Pilatos. Afinal de contas, a mulher de Pilatos era simpática ao cristianismo. Era simpática a sua mensagem. E Pilatos fez tudo para não condenar aquele homem. A condenação de Jesus formalmente veio de Roma, por meio de Pilatos. Mas legitimamente veio da Judéia, dos líderes religiosos da Judéia. O próprio Pilatos lavou as mãos e disse: eu não vi nada nesse homem. E como era a prática, era habitual, se colocava um preso para que aquele grupo, que não era o povo, pudesse escolher quem ele poderia soltar. E apresentar o homem chamado Jesus Barrabás. Era o nome de Barrabás, Jesus Barrabás. O nome Jesus naquele tempo era comum. Jesus teve um nome comum. Então tinha Jesus Barrabás. E aquele grupo preferiu soltar um revolucionário nacionalista a liberar o rei dos judeus, o Messias, o Filho de Deus esperado. Então Jesus conversou com Pilatos. Ele teve um bom diálogo, coisa que não aconteceu, nenhum diálogo com Herodes. As reações humanas do mestre, que também são divinas. Então Jesus estava lá, do outro lado do Jordão, vindo de um constrangimento, ameaça de prisão, mas não havia chegado o seu momento ainda. E por que Jesus foi para lá? Ele foi para o momento em que ele nasceu, entre aspas, pela apresentação de João Batista, pelo fenômeno de voz direta, dizendo: eis o meu filho bem-amado, a quem eu me comprazo, que me dá alegria. Então Jesus foi para essas doces recordações do Rio Jordão. É o que acontece conosco no dia de hoje. Quando nós celebramos o Natal do nosso Mestre, nós estamos nos reportando a memórias eternas, a memórias, a lembranças do cosmos, quando esse Espírito puro, de primeira grandeza, rei entre os espíritos puros, o maior dentre tantos puros, o rei dos anjos, em nossa memória, em nosso DNA espiritual. Nós estamos voltando ao passado, de uma noite sem igual, inesquecível, inovidável. Então o que Jesus foi fazer no Rio Jordão? Ele foi buscar as lembranças carinhosas do Batista. Ele foi rememorar aquele momento em que ele foi apresentado ao povo como o Cristo de Deus. Ele foi se consolar com as lembranças cândidas daquele momento, daquele instante da eternidade, em que Elias viria, ou que Elias retornou para contemplar, para apresentar, agora como João Batista, o seu primo, aquele Filho de Deus, o Messias, a toda a comunidade judaica. E é o que nós deveríamos fazer também ao imitar Jesus. Deveríamos fazer também isso. Retornando aos nossos lares, aos amigos de infância, aos lugares da primeira infância, da juventude, quando nós conversamos com aquelas pessoas que conviveram conosco durante a adolescência, observando bairros, cidades,
que marcam nossas lembranças de boas recordações. Quando nós fazemos isso, nós estamos celebrando família. Nós estamos celebrando o sentido da família. Quem é a família? O que significa família? Um conjunto de pessoas que geralmente nos conhecem desde a infância, desde o momento do primeiro soluço, do primeiro choro, do primeiro sorriso. E isso nos alegra o espírito. Nos momentos de constrangimentos, de tristezas, precisamos da terapia desses lugares sagrados para nós. Pode ser uma árvore da infância, pode ser a casa, pode ser aquele terreno ou aquela casa foi destruída, mas naquele local, ela não foi destruída nesse local, no local da memória. Eu conheci um homem que viveu até 107 anos de idade, o doutor Donizete Martins Araújo. Quando ele completou 100 anos, perguntaram-lhe o que significava viver 100 anos. Ele disse que era muito bom, mas que ao mesmo tempo ele sentia saudades porque todos os seus amigos de infância já haviam desencarnado. Sua esposa, até filhos. Então ele experimentava o Everest frio da solidão, de não poder mais rever, falar, confabular com seus amigos de infância. A solidão de quem vive 100 anos. A solidão de quem não tem mais nenhum amigo de infância. Fica apenas na lembrança, nas recordações. Então, quando Jesus foi para lá, e lá curou muita gente, ele foi em busca de boas recordações. Evidente que nós temos outras saudades. Saudades do paraíso perdido, ou seja, da nossa pátria espiritual. De mães, pais, amigos, irmãos, de tantas encarnações. Alguns ou muitos encarnados, outros não se encontram do lado de lá. E é o que muitas vezes acontece com o espírito durante o sono e os sonhos. Ele se desloca, ele vai receber o conforto dessas almas desencarnadas, de outras vidas, de outras plagas, sintonizadas conosco, pelos vínculos da simpatia. É a bênção desse reabastecimento espiritual. Então nós precisamos rever os nossos natais. Não apenas o nosso Natal dessa vida, mas também de outras tantas. E quando falamos no Natal de Jesus, estamos talvez também tratando de todos os nossos natais nesse planeta de 2000 anos para cá. Porque até o mundo oriental se rende diante da autoridade profética, se não messiânica, mas pelo menos profética, do amado Mestre. Quando nós celebramos o Natal, aqui no Brasil, em Goiânia, não estamos apenas celebrando o Natal de Jesus, mas todos os nossos natais, de todas as nossas encarnações, de 2000 anos para cá. Isso fica no subconsciente, na memória integral do espírito. Isso viaja e faz com que o planeta inteiro, principalmente no mundo ocidental, no mundo cristão, fique mais leve para poder entender. É uma memória coletiva. É como se diria Jung, é o inconsciente coletivo de todos os natais nossos, de tantas e tantas encarnações. E aí o inconsciente fala de antigas famílias nossas, dos encontros confraternativos nossos, na França, de Kardec, na Alemanha, de Weimar, na Inglaterra de Newton, no mundo europeu, no mundo africano, no mundo asiático, no mundo americano. Ou seja, quantos natais nós já vivenciamos ao longo
desses 20 séculos. Muitos natais. Não apenas Natal terrestre, mas também Natal do lado de lá, porque do lado de lá também se comemora o Natal de Jesus. E os espíritos são tão fraternos que, além de comemorarem o Natal na sua verdadeira data, também acompanham a humanidade terrena nesse Natal convencional. Porque eles também nos acompanham, e é evidente que quando a coletividade pensa em Jesus, pouco importa o tempo, isso atrai as vibrações celestiais do nosso mestre e de seus prepostos. Então, muitas vezes, a visita àquela cidade querida da infância, a visita àquele amigo, o telefonema, ou seja, buscar as boas lembranças, se não tiver mais nenhum amigo encarnado, nenhum amigo de infância, ou nenhum amigo de 10 anos, de 5 anos, ou do amigo de ontem, e que é tão familiarizado que parece ser de muitas décadas. Quem sabe? Pode ser de muitos séculos. O fato é que o Senhor Deus nos possibilita esse alimento das almas, como diz André Luiz. O amor é o alimento das almas. Jesus, ao se dirigir ao outro lado do Jordão, ele foi buscar amor, ele foi buscar alimento, porque até o Mestre também se alimentou e se alimenta de amor. O Espírito se alimenta de amor. Amor reconhecimento, amor gratidão. Amor que devemos aos dirigentes dessa casa, aos trabalhadores dessa casa. Amor em todos os níveis. O amor pela música, o amor pelas letras, pela literatura, o amor pela pintura. Onde existe amor, aí existe a boa recordação. Até mesmo a cruz, que era um símbolo de ignomínia, de vergonha, símbolo romano de sacrifício, de sentença de morte. Quando o amor foi crucificado ali, deixou de ser símbolo dos criminosos para ser símbolo sagrado dos que amam. Então, o vazio que pode existir em nossas almas é o vazio das boas recordações, que precisamos realimentá-las. A melhor maneira de perdoar o inimigo é estar com os amigos. A melhor maneira de não ter mágoas é de estar junto àqueles que nos amam, que nos consideram, que nos respeitam. Jesus não quis conversar com Herodes, porque Herodes não respeitou. Pilatos, sim. Pilatos respeitou o mestre. Na sua condição difícil, de ser procurador de Roma e ainda ameaçado pelos judeus, os líderes judeus, religiosos. Se você não tomar uma providência, nós vamos comunicar ao imperador que aqui tem alguém dizendo que é rei dos judeus. E Pilatos perguntou ao mestre: tu és o rei dos judeus? Tu dizes, mas o meu reino ainda não é desse mundo. Ainda não é desse mundo. Então Jesus colocava a sua condição humana em todos os níveis, e por isso que os magos deram ao menino Jesus, depois de 1 ano de nascido, 3 oferendas, 3 tipos: ouro para o rei, mirra para o ser humano e incenso para o ser divino. Incenso simboliza a divindade de Jesus. O ouro simbolizaria a realeza do Cristo. E mirra, a sua humanidade. Precisamos entender a humanidade de Jesus. E ele fez questão disso quando ele disse que ele era o Filho do Homem. O que é ser filho do homem? O tempo inteiro ele dizia o Filho do Homem. Filho do homem significa filho da espécie humana, que chegou à perfeição. Porque não é apenas pela espécie humana que o Espírito chega à perfeição. O Pai nos legou infinitas espécies espirituais, para que o espírito racional possa chegar à perfeição.
E a espécie humana é apenas mais uma das espécies humanas, ou das espécies biológicas, que o espírito vai reencarnar sucessivas vezes em mundos corpóreos dessas referidas espécies, até chegar à perfeição, à angelitude, à condição de superioridade intelectual e moral na sua mais nobre excelência. Então, o Filho do Homem é o espírito que chegou à perfeição, passando pela espécie humana, em inúmeros mundos corpóreos. E João, que foi, dentre os nascidos de mulher, o maior, o que significa mulher? O planeta Terra. Dentre os nascidos no planeta Terra, João foi o maior, que teria sido Elias. Mas entre os filhos da espécie humana, Jesus foi o filho do homem, filho de Adão, filho de uma espécie onde ele chegou à perfeição. É o que vai acontecer conosco. Seremos os filhos e filhas do homem, da espécie humana. Então, o nosso mestre, além de ser o filho do homem, era um ser humano. Não negou a possibilidade daquela mulher, na casa de Lázaro, de Simão, de receber o unguento, de receber o perfume caríssimo, que alguns dos seus discípulos censuraram, mas o perfume é caro. Estava ali sendo ele preparado para dias seguintes ser crucificado e embalsamado. Então Jesus sentiu frio, sentiu fome, sentiu cansaço, solicitou água junto ao poço de Jacó, aquela mulher samaritana, sentiu nossas dores e tinha poderes para superar todas essas dores. Ele podia ter controle total sobre o seu corpo, podia desmaterializar e materializá-lo como bem desejasse, mas ele amou tanto essa espécie humana, ele foi tão fiel à sua condição de ser humano, mesmo sendo divino e mesmo sendo um super-homem, um super-espírito, que ele fez questão de demonstrar fisicamente todas as sensações humanas, para que as pessoas percebessem que ele, mesmo sendo o Messias, era também um ser humano. Isso nos aproxima mais do Cristo. Quando nós falamos que muitas vezes temos que multiplicar pães e peixes, andar sobre águas, aplacar tempestades, claro que numa outra proporção, é porque isso é verdade. Porque no fundo nós somos imitadores do Cristo. Nós somos imitadores do Cristo. Queirando ou não, nós estamos a imitar o Cristo em todas as nossas dimensões, em todos os nossos níveis de evolução espiritual. Por isso, nessa época de final de ano, de final de ciclo, em que nós vamos agora abarcar para um outro nível, um outro ciclo, um outro ano, um outro período geográfico ou cronológico ou histórico, precisamos rever e perguntarmos a nós mesmos por que Jesus agiu dessa forma e não de outra maneira. Por que ele saiu de Jerusalém e foi para o outro lado, onde ele foi batizado e onde João foi e começou sua missão? O que ele queria ali? Ele queria entrar nas dimensões do Jordão. É o que acontece conosco em nossas memórias emocionais. Naquela rua onde existiu um grande momento emocional, mesmo que milhares e milhares de pessoas, de transeuntes, passem por aquela rua, mas aquela rua, a nossa rua emocional, ela é marcante. E isso nos lembra a vitoriosa e transparente psicografia de Chico Xavier. No livro Paulo e Estevão, nos últimos momentos, nos primeiros momentos, aliás, depois do seu desencarne por decapitação, o apóstolo Ananias o recebeu na pátria espiritual. É uma passagem emocionante.
e fez a seguinte pergunta a Paulo: o que ele queria? Qual seria o seu primeiro desejo? E o apóstolo, agora desencarnado, claro que o primeiro desejo dele, o maior, era ver Jesus. Depois ver Abigail, depois ver Gesiel. Mas para demonstrar a beleza daquela psicografia, daquela mediunidade, a grandeza daquele espírito Emmanuel e a verdade ali, o apóstolo disse a Ananias: eu gostaria de rever os lugares por onde passei. Ele andou 25 mil quilômetros, caminhou 25 mil quilômetros, e ele queria rever aqueles caminhos, aquelas estradas, aqueles desertos. Se esse livro não fosse psicografado, o primeiro desejo de Paulo não seria esse. Isso mostra a veracidade da obra. Isso demonstra a verdade que está naquela obra. Primeiro desejo dele: rever os lugares por onde passei. O homem está do lado de lá, no plano espiritual, recebido por espíritos superiores, e o primeiro desejo é voltar à Terra para rever os lugares por onde ele passou, por onde ele chorou, por onde ele falou, por onde ele experimentou a solidão e por onde ele experimentou o amor. Que Deus abençoe Emmanuel, que Deus abençoe o Chico, que nos trouxe essa revelação. Desejo semelhante ao do mestre. Quero rever os lugares por onde passei. É o que acontecerá com muitos de nós. Quero rever os lugares por onde vivi em Goiânia. Eu quero rever a rua onde eu vivi. Os lugares, a casa, a cidade. Rever as cidades por onde eu mais transitei. Esse foi o desejo de Paulo. Um desejo crístico de passar pelos lugares por onde ele caminhou, por onde ele verteu lágrimas e por onde ele amou. Ele amou a Cristo. E como ele disse: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, meus amigos, olhemos para trás. Não para buscarmos as nossas dores e dissabores da vida. Olhemos para trás para verificarmos as nossas alegrias, as boas lembranças, os bons momentos, os bons natais, o nascimento de alguma boa emoção, a gratidão, a alegria, esse momento feliz que sempre nos acompanhará. E muitos voltam, e voltam, reencarnando naquela família para ajudar aquela família. Muitos voltam para rever seus afetos, não apenas para rever lugares, mas para rever almas, porque as almas, os espíritos, os seres humanos são os melhores lugares de Deus, são os melhores lugares da vida. A mente humana, o coração humano, o amor do nosso próximo são as nossas mais cálidas emoções. É evidente que o tempo vai passar. E provavelmente daqui a alguns anos ninguém vai lembrar que foi na gestão do Dr. Mário Lúcio que mudou-se as cadeiras da radiação, que colocou aqui ar-condicionado, que suspendeu aqui o sistema para melhorar a nossa livraria. Mas nós que vivemos nesse momento, não esqueceremos do amor, das mudanças, da estrutura, do que foi feito na gestão do seu Duval, da dona Floraci, da dona Maria Antonieta, do Juquinha. Ou seja, as nossas memórias. Eu me lembro, primeiro momento que eu estive aqui nessa casa, primeiro dia, em 86. E depois que eu falei, dona Maria Antonieta, aquele anjo, pegou uma caixa com lápis, com folha, e colocou na minha frente, de como se quisesse dizer: se quiser psicografar, também psicografe. Então, aquela mulher que tinha espaço para todos nós, ela não me conhecia. Era a primeira vez que eu falava nessa casa. E ela abriu o coração. E quando eu encontrava na rua, ela indo ao cinema, eu via aquela mulher feliz porque ia ao cinema. E algumas vezes eu ia com ela.
E me está passando um filme tão bom. Uma mulher de mais de 80 anos agindo como adolescente, indo ao cinema. Alegria de viver. Quem a conheceu sabe que entra por essas portas aqui, lembra as boas lembranças dessa mulher, da dona Silvia, dos primeiros trabalhadores dessa casa, dos atuais trabalhadores dessa casa, que passamos. Mas quem convive e celebra esses momentos, vai sempre lembrar. Antes as nossas cadeiras eram de uma maneira, em radiação, não tinha ar-condicionado, não tinha estacionamento, a estrutura que foi feita, arquitetônica, ao fundo, do lado. Então, nessa geração, vai ficar aqui, com olhos de boas lembranças. Os outros que virão não terão essas ricas lembranças. Mas o que fica é o coração, é o amor, é o sentimento do trabalhador ou dos trabalhadores. Então, vençamos as nossas depressões, tristezas, devido àquele indivíduo, devido àquela indiferença, devido àquela postura contrária à nossa. Vençamos com os nossos afins, buscando as boas lembranças, as boas recordações, junto aos rios das nossas vidas, junto ao Jordão da nossa existência. Todas as vezes que eu vou à minha querida cidade de Irará, na Bahia, e que eu volto, eu não percebo. Mas a minha esposa Marisei diz, você volta feliz. Você volta bem, mas eu não percebo. Mas é o Espírito que percebe. Ela capta o Espírito. Ela percebe a alma que se abriu com a visita daquele menino àquela sua querida cidade. Aquele centro espírita a caminho da luz, dos tempos de Coroinha, junto ao padre José da Rocha Bruno, querido padre Bruno, amado padre Bruno, ao pastor Joel da Igreja Batista, aquele momento de fraternidade entre as religiões. Então nós andamos pelas ruas de Irará, experimentamos emoções que os novos habitantes iraraenses não experimentam. Eles vão construir suas lembranças. E Goiânia, e Goiás, e Aparecida de Goiânia, e as cidades goianas, Piracanjuba, Iumas, Jataí, outras tantas, fora daqui, e a minha querida Lisboa, meu querido Portugal, querida cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Como essas cidades enchem o espírito, como é bom reviver esses lugares, visitar esses parentes, esses amigos, buscar esses natais. Natal é nascimento. Em cada momento feliz nasceu de novo um novo amor, uma nova semente de amor. Então o Natal de Jesus é um momento de rica lembrança, para nós nos enriquecermos de boas lembranças e passarmos o ano com novas esperanças, com renovação de fé, de propósito, de programação espiritual, de renovo, onde o Espírito vai brotar mais uma vez. E que nos lembra Kardec, qual é a melhor religião? É aquela que faz do homem um ser melhor. É aquela que aproxima o ser humano de Deus. Porque, na verdade, Ele é o nosso Pai amantíssimo, o Natal dentre todos os natais. Esse amor do nosso Pai supera em muito as nossas boas lembranças das nossas vidas corriqueiras e corpóreas. Mas, infelizmente, não temos essas lembranças. Mas quando oramos e que tocamos esse ser, pelas vias da emoção, ou pelas vias do intelecto, ou pelas vias espirituais, estamos tocando no Natal mais profundo do Espírito, porque foi Ele que nos fez existir. Foi Ele que nos tirou do mundo da não existência para o mundo da consciência moral,
para o mundo da espiritualidade. E é aí que, quando nos voltamos ao Pai, estamos nos voltando para o paraíso mais profundo da alma, para o paraíso perdido que nunca foi perdido, porque Ele nunca se distanciou de nós. Nós somos os pródigos, filhos pródigos, que temporariamente se afastam do Mestre, e se afastam do Pai, ou se afastam dos bons espíritos, mas eles nunca se afastam de nós. Se esses lugares sagrados, se o Rio Jordão, se a nossa cidade, o nosso bairro, os nossos entes queridos da infância, da juventude, ou dos bons momentos da vida, nos fazem tanto bem, o que não ocorre quando nós tocamos o Natal maior da nossa existência, o Natal do nosso nascimento espiritual, quando estamos em comunhão com Deus, quando estamos em comunhão com o Pai? É esse Natal que Ele quer, o supremo Natal, o Natal dentre todos os natais, que superam todos os nascimentos corpóreos desse planeta Terra. E o Pai nos espera de braços dados, mas até que isso aconteça, até que essa sintonia ocorra, nos contentemos e valorizemos e agradecemos a Ele pelos seus filhos, pelo amor que vem dEle, que vem dos seus filhos, que vem dos seus lugares, que vem dos seus planetas, que vem das suas cidades, que vem das suas riquezas, porque tudo provém e tudo vem dEle. Por isso, busquemos esse grande Natal celestial. Evidente que vai levar mais algum tempo, mas continuemos e saiamos das lembranças negativas, das memórias angustiantes, e aproveitemos pelas boas lembranças dos bons momentos, das alegrias terrenas, como diz o Evangelho, que são prelúdios das alegrias celestiais. É dessa forma que precisamos cada vez mais sentir Jesus, não só o seu lado divino, mas o seu lado humano, para que Ele também saia de onde Ele estiver e encontre em nossos corações o que é dEle, o que pertence a Ele, porque nós temos um vínculo sagrado com Ele. Ele é o diretor espiritual da nossa existência, Ele comanda a nossa evolução, Ele é o diretor desse aprisco, dessa escola sideral, dessa universidade da vida, e que Ele encontre em nós, em nossas consciências, em nossas emoções, em nossos corações, um pouco do que Ele encontrou no Rio Jordão, a alegria do Batista, a coragem, a verdade de João, e o momento inesquecível em que ele foi apresentado pela espiritualidade como sendo o Filho de Deus. Um ótimo Natal a todos. Abracemos os nossos bons pensamentos, abracemos as nossas boas recordações, os nossos bons momentos, e amemos uns aos outros, tanto quanto um avô e uma avó amam os seus netos. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Emílio brasileiro as suas esclarecimentos.